O Flamengo terá o desfalque de Gerson, então vamos entender quais opções táticas Rogério Ceni terá à disposição. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Jim Godoy, trazer para vocês uma espécie de pré-jogo onde a gente vai falar um pouquinho, especular sobre algumas prováveis escalações do Rogério Ceni, em virtude inclusive do que já foi apurado, e também quais opções ele teria ou terá durante o decorrer da partida. Antes de começarmos, aqueles pedidos para você deixar o seu like e se inscrever. Sejam bem-vindos e obrigado pela força. Para essa partida contra o Goiás na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, o Flamengo não terá Gerson, um desfalque importante. Sobretudo quando a gente imagina esse cenário do Flamengo de transição defensiva e ofensiva, o que, na minha opinião, nenhum jogador, inclusive do futebol brasileiro, tem tanta presença, tanta qualidade para conseguir fazer esse princípio de organização ofensiva. O Gerson, como eu falo, ele é uma peça fundamental no Flamengo porque ele é a peça do eixo associativo. E com a ausência do Gerson, uma ausência forçada em virtude do terceiro cartão amarelo, o Rogério Ceni vai precisar inventar ou reinventar. E entre alguns desses testes que foi promovido pelo Rogério Ceni nesses 8 dias de treinamento do Flamengo, com o César no gol, o Arão na zaga e o João Gomes fazendo um complemento meio-campo com o Diego. E aí parte de um princípio de opinião. Na minha interpretação, o César não deveria ser o substituto imediato do Diego Alves, assim como essa improvisação do Arão, dependendo da lógica do jogo como ele imagina, também não acho interessante, tampouco João Gomes com o Diego. Tem outras opções, vou trazer para vocês essas outras opções, mas parte de princípios e de opinião, é uma coisa particular. Um outro ponto que a gente não pode acabar esquecendo, que já toquei no assunto aqui no canal, já falei sobre, é porque mais uma vez acabou sendo descoberto, na verdade, alguém dentro do Flamengo está reportando informações para jornalistas. Então até aquele fator novo, um fator de sigilo de informações internas, hoje não existe no Flamengo. Então já foi falado que ele já fez algumas improvisações. E o que eu acho curioso, eu já falei bastante sobre isso por aqui no canal, mas o que eu achei curioso é que só vazou uma informação em aspas negativa, aquilo que seria impopular, que os torcedores não gostaram, inclusive nós vimos o resultado nas redes sociais, botar o Arão na zaga, o João Gomes, só veio a informação desse tipo de treinamento, e é lógico que durante os 8 dias o Rogério Ceni treinou muitas coisas, e eu imagino que ele deveria treinar Pedro, Bruno Henrique e Gabigol juntos, mas isso é papo para depois. Vamos ao ponto que importa, vamos iniciar aqui algumas projeções do que poderia o Flamengo fazer contra o Goiás, inclusive o que a gente acha, o que a gente imagina e planeja que é o time mais provável do Flamengo. Aqui eu trouxe para vocês um 4-1-3-2 com uma lógica, em aspas, de substituições diretas, né? Saiu o Gerson e entrou o Diego que faz esse papel também de um segundo volante. Então é um Flamengo com o Neneca, Isla, Rodrigo Caio, Natan, Felipe Luiz, mais à frente o Willian Arão, na direita Everton Ribeiro, Diego, Arrascaeta e mais à frente o Bruno Henrique e o Gabigol. Não é a minha opinião de um Flamengo ideal, mas em virtude inclusive do que o Rogério Ceni tem mostrado nas suas substituições, nas suas formações iniciais, é algo que é bem conveniente, é o que imagina, um 4-1-3-2, com o Diego sendo a peça substituindo o Gerson. E este mesmo time na organização defensiva, seguindo aquela lógica de bloco médio-alto, um Flamengo com 2 linhas de 4 e também com o Bruno Henrique e com o Gabigol um pouquinho mais à frente, com o apoio do Arrascaeta pelo lado esquerdo e o Everton Ribeiro pelo lado direito, como o Flamengo já tem trabalhado. Uma outra possibilidade, mas aqui já muda um pouco a estrutura da sua formação, seria um Rogério Ceni um pouco, em aspas, mais ousado. Trabalhando num 4-3-3, já visto que o Goiás vai fazer aquele jogo reativo, vai encurtar suas linhas no bloco lá de trás, o Flamengo vai ter a obrigatoriedade de ter a posse de bola e vai ter aquele jogo propositivo. Aqui seria um Flamengo com mais opções ofensivas. Uma linha com 4 jogadores atrás, mantém o Natan na zaga pelo lado esquerdo, à frente dessa linha com o Arão, pelo lado esquerdo o Arrascaeta, pelo lado direito o Everton Ribeiro e o trio à frente com o Bruno Henrique, Pedro, Gabigol. Trio este que particularmente eu gostaria de ver no Flamengo, como seria o comportamento coletivo desses caras. Claro, eles também precisam marcar. E por isso, no período sem bola, se o Flamengo achar conveniente fazer uma marcação em bloco médio-alto, eu particularmente acho que com essa escalação, o Flamengo fazendo uma marcação em linha alta, mais ativa, acho que pode ser melhor, mas seria um Flamengo também com 2 linhas com 4 jogadores e com 2 jogadores mais à frente. Dessa vez com Pedro e Gabigol, e eu faço o Bruno Henrique para trabalhar na organização defensiva pelo lado esquerdo, ele que tem mais força, tem mais velocidade, então ele teria essa incumbência. O Flamengo muito mais ofensivo, tendo em vista que organizaria com os 3 atacantes lá da frente, mais Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ainda com esses mesmos caras, mas numa organização mais semelhante àquilo que faz o Rogério Ceni, eu trago o 4-1-3-2, que é a organização principal, né, a primária do Rogério Ceni à frente do Flamengo.
com a linha de 4 jogadores, o Arão mantém, só muda a organização ofensiva nas linhas mais à frente. Então é o Bruno Henrique mais aberto pelo lado esquerdo, o Arrascaeta no corredor de habilidade ao centro, o Everton Ribeiro segue pelo lado direito. E na frente, a dupla de atacantes, Pedro e Gabigol. Aqui é um outro modelo de jogo, uma outra estrutura, é o Flamengo trabalhando num 4-1-4-1, isto que ainda não foi feito com o Rogério Ceni, mas com o goleiro preferido dele, que é o César, e com o Gustavo Henrique. E aqui parte daquele princípio de gosto, e eu não colocaria o César, o meu goleiro reserva do Flamengo seria o Hugo Neneca, e pelo lado esquerdo a minha zaga titular é Rodrigo Caio e Natan. Aqui no caso eu coloco o César e o Gustavo Henrique, que é uma lógica que pensa o Rogério Ceni, com o Arão à frente da zaga, com uma linha com 4 jogadores. Uma linha bem ofensiva, né? Com o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo, a Arrascaeta no espaço de habilidade, Gabigol mais por dentro também e o Everton Ribeiro pelo lado direito. E mais à frente é o Pedro, e nós poderíamos dizer que esse 4-1-4-1 poderia ter uma variação, por que não, para um 4-3-3. Antes de eu trazer esse provável time do Rogério Ceni, que foi muito falado e muito especulado com o Arão na zaga, eu trago também parte de uma opinião própria, que é com o Hugo Neneca no gol, com o Natan, então faz aquela tradicional linha com 4 jogadores, 2 jogadores no meio campo, Arão e o Diego substituindo o Gerson, mais à frente deles, na zona 14, o Arrascaeta. E com 3 jogadores na frente, que é aquilo que eu gostaria de ver esse Flamengo com essa formação do 4-3-3 com os 3 jogadores mais à frente. Então é o Bruno Henrique, o Pedro e o Gabigol. Aqui na teoria eu acabei tirando o Everton Ribeiro e coloquei o Diego para fazer o papel de elo associativo, não sei o quanto isso daria certo, no lugar do Gerson, mas eu acho que poderia ser um conveniente teste. Defensivamente, esse 4-3-3 também poderia ser formado num 4-4-2, em bloco médio-alto, assim como um 4-1-4-1, para dar mais liberdade de aproximar mais esse quarteto, inclusive com o Diego compondo essa terceira linha com 4 jogadores. E ao meu ponto de vista, eu acho que seria mais conveniente a esses jogadores fazer uma marcação em bloco alto, mais ativa, para que esses jogadores não precisam descer tanto no período de solidariedade na organização defensiva. Agora vamos para um desses times que o Rogério Ceni treinou e obviamente já recebeu muitas críticas, que é com o César no gol, a linha defensiva sendo composta por Isla, William Arão, Rodrigo Caio trabalhando pelo lado esquerdo e o Felipe Luiz, mais à frente dessa linha o João Gomes, mais à frente no 4-1-3-2 o Diego, pelo lado esquerdo e não tem nenhuma novidade. É o Arrascaeta, pelo lado direito o Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Nessa predileção do Rogério Ceni, nesse suposto teste que ele fez com esses 11 jogadores, eu acho que talvez eu tenho certa resistência. Na verdade, eu acho que o Flamengo poderia soltar até um pouquinho mais. O Arão na defesa, eu acredito que seja para qualificar essa saída de bola. Não acredito que o que motive o Rogério Ceni a colocar o William Arão seja uma suposta bola aérea do Goiás. A gente sabe como trabalha o Goiás, é muito lento no seu sistema ofensivo. Tem o Rafael Moura, tem o Fernandão. Dificilmente o Goiás faz jogadas pela linha de fundo e propriamente não vai ter jogada aérea. Vai ter mais aquele chutão para fazer casquinha. Não precisaria de um Milharão, por exemplo, para isso. Então seria um Flamengo que a gente já está mais habituado na formação tática no período da organização defensiva. Então, resumindo, seria um César no gol, é questionável, na minha opinião. Improvisação do Arão como zagueiro pelo lado direito, mais à frente, Diego e João Gomes fazendo, em aspas, essa dupla de volantes. Então é isso, pessoal. É óbvio que o trabalho do Rogério Ceni é questionável, algumas escolhas pessoais dele também são, mas é aquilo, né? Eu não sou o treinador, então a gente fica aqui apenas dando pitacos e dando algumas opiniões bem particulares. Algumas escolhas dele são questionáveis, algumas predileções, e, principalmente, alguns jogadores são preteridos ao Rogério Ceni quando a gente fala de jogadores um pouco mais jovens. Até o momento, as escolhas do Rogério Ceni não vêm dado certo, e isso é um fato. Eu encerro o vídeo por aqui, pessoal. Agradeço a vocês a companhia. Deixem um like, se inscrevam no canal. Até um próximo. Um forte abraço. Bom jogo a todos.